E o que é que nós estamos celebrando nesse domingo de Páscoa? A vida. É isso que nós estamos celebrando. A palavra diz que foi num domingo como esse, que logo cedo, antes do raiar do dia, aquelas mulheres estavam vindo com especiarias aromáticas e vinham com o coração cheio de dúvida, né? Cheio de ansiedade. Elas estavam vindo, mas com incerteza. E a pergunta que permeava o coração daquelas mulheres que estavam indo para o sepulcro numa tentativa, a pergunta era: e quando a gente chega lá, quem vai remover a pedra? Quem é que vai remover a pedra? Não foram elas que colocaram o corpo de Jesus no sepulcro. Elas não puderam fazer isso. A palavra diz que quem tira o corpo de Jesus da cruz e coloca-o no sepulcro foram 2 discípulos de Jesus. Falei sobre eles aqui domingo passado, né? Nicodemos e José. Foram eles que tiveram acesso ao governador Pilatos na sexta-feira, já no finalzinho da tarde. E são eles, só eles que tinham acesso, né, para falar com a autoridade. A família de Jesus não tinha acesso, Maria não conseguiria falar com o governador. Mas Jesus tinha preparado 2 discípulos, né? José era um senador e Nicodemos era chamado do príncipe dos mestres da lei. Ele era a maior autoridade entre os fariseus e ele tinha se encontrado com Jesus. Ministrei sobre isso domingo passado, né? Mesmo que em secreto, mas foi esse encontro que reservou para aqueles 2 homens aquela missão. A missão de guardar o corpo do mestre. A Bíblia diz que Nicodemos na sexta-feira tinha levado 34 quilos de especiarias. Ele então colocou essas especiarias no corpo do mestre. Eles então levaram o corpo de Jesus, só eles tiveram acesso para dentro do sepulcro. Os mestres da lei, os sacerdotes, a palavra diz que pediram a Pilatos para que a porta, a pedra que tapava a entrada do túmulo fosse selada e ninguém podia quebrar aquele selo. Eles pediram que guardas fossem colocados na porta porque eles justificaram para Pilatos. Quando ele estava vivo, ele andou dizendo para os seus seguidores que ele iria ressuscitar. E aí é um perigo maior, né? O perigo maior agora não foi a mensagem que ele trouxe. O perigo maior é os discípulos dele roubarem o corpo dele e depois que fizerem isso vão sair por aí dizendo que ele ressuscitou. Então Pilatos atende esse pedido dos sacerdotes. A porta é selada, os guardas foram colocados na frente para impedir aquilo que Jesus profetizou. E então o sábado foi de silêncio, até que naquele domingo de manhã as mulheres estão vindo com as especiarias que elas gostariam de colocar no corpo de Jesus. Mas havia um problema: quem vai tirar a pedra? Quem vai remover a pedra? E a palavra diz, né, que para surpresa delas, quando elas de longe avistam, a pedra está removida. E elas correm para dentro do sepulcro e lá não tem mais ninguém. Os lençóis que envolveram o corpo de Jesus estavam todos bagunçados num canto. E a palavra traz algo curioso. A Bíblia diz que o lenço que estivera sobre o rosto de Jesus estava num canto dobrado. Muito curioso, porque o lenço, enquanto Jesus estivera morto, estava todo sobre o rosto de Jesus. Mas a palavra diz que o que as mulheres viram foi um lenço dobrado. Sei que alguns já sabem o porquê que o lenço estava dobrado. Até o final dessa mensagem nós vamos explicar o porquê. As mulheres então agora começam a chorar, principalmente Maria. 2 anjos vêm para consolá-las e ela está desconsolada. Na cabeça dela alguém roubou o corpo de Jesus. E olha que Jesus tinha falado exaustivamente de que iria ressuscitar. Mas irmãos, quando o nosso coração está triste, a gente não consegue enxergar nem
o que Deus já fez, nem consegue lembrar do que Deus já falou. A ponto da palavra diz que agora nem anjos foram suficientes. A Bíblia diz que o próprio Jesus aparece na frente dela. Ela está cabisbaixa e chorando, se lamentando. Percebeu aquela presença e mesmo de cabeça baixa, ela diz para aquele que estava ali na sua frente que ela não sabia que era Jesus. Olha, se você sabe quem foi que pegou o corpo do meu mestre, me diga, porque a Bíblia diz que ela estava pensando que era o jardineiro. Ela deve ter pensado, né? O jardineiro acordou cedo para cuidar das flores aqui do jardim, pois o sepulcro era num horto, num jardim. Então ela diz para aquele que estava ali, que ela nem sabia quem era: se você sabe quem foi, diga. Então Jesus chama Maria pelo nome, Maria. E ela reconhece a voz do mestre. E quando ela levanta o seu olhar, ela então vê o Senhor Jesus. E a palavra diz que ela tenta correr para abraçá-lo e ele a detém e diz: não, você não pode tocar em mim. Aqui é outro corpo. Nesse corpo você não pode tocar porque era o corpo glorificado. Ele diz então para ela: vá e avise aos meus discípulos, e avise a Pedro, avise a eles que eu ressuscitei. E diga a eles que eu estou indo adiante deles para encontrá-los. As mulheres voltam jubilosas, falam para os discípulos. A palavra diz que, não acreditando nas palavras das mulheres, Pedro e João saem correndo, vão lá no sepulcro e encontram a cena exatamente como elas narraram. Os lençóis todos removidos e o sepulcro vazio. E então eles confirmaram, mesmo que Jesus não tivesse ainda aparecido para eles, só depois, naquela outra reunião, que Jesus tinha ressuscitado. Foi num domingo como esse, e é isso que nós estamos celebrando nesse domingo de Páscoa. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: Ele está vivo. Diga: Jesus está vivo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor, o Deus da vida. Nós estamos, irmãos, encerrando neste domingo de Páscoa uma série de mensagens. Hoje é o quarto domingo, a quarta mensagem. E nós estamos nesse domingo dividindo a mensagem como fizemos domingo passado, né? No domingo de Ramos, em que tivemos a nossa apresentação cênica e a mensagem logo em seguida. Hoje também faremos assim. Teremos uma mensagem poderosa para o seu coração através do nosso coral, numa cantata e encenação. E depois eu volto para lhe fazer um convite e para explicar por que o lenço estava dobrado. Eu quero convidar você para aplaudir ao Senhor recebendo o nosso coral com alegria. Vamos celebrar e louvar o nome do Senhor. Deus o mundo amou, Deus o mundo amou, que enviou aqui seu Filho para
ser que nele crê irá para sempre ter vida eterna, jamais perecerá. Deus o mundo amou.
presente cantar, pois ele chegou. Cantar, Messias, nossa esperança, Messias, Salvador, Messias, o Deus presente cantar, pois ele chegou. Cantar.
Nessa hora, quando juntos em perfeita comunhão, eis aqui estão o vinho e o pão, meu corpo e sangue representam assim. O pão é meu corpo morto por vós, comei em memória de mim. O vinho beber é o sangue que dei, foi para o mundo perdoar. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Tomai do pão e comei, e do vinho bebei. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós.
De manhã bem cedo, os principais sacerdotes e anciãos do povo amarraram Jesus e o levaram até Pilatos. Eles acusavam Jesus que se dizia ser o Cristo, o Rei dos Judeus. O governador romano ficou entre Jesus e seus acusadores. És tu o Rei dos Judeus? Que fez este homem? Não vejo motivo algum para dar pena de morte. E por que nada respondes? Não vês que estão te acusando? Quando dizes, eu vim para dar testemunho da verdade, o que queres dizer? O que é a verdade? A verdade. A fúria do povo aumentava, criando no ar um clima de revolta e perigo. Pilatos argumentou: não encontrei nenhuma razão para prender este homem. Mas a fúria da multidão deixava bem claro que eles não queriam justiça. Queriam uma pena de morte. Pilatos ainda tentou negociar. Era costume do governador, durante os festejos da Páscoa, soltar um preso escolhido pelo povo. Naqueles dias havia um preso famoso de nome Barrabás. Pilatos pensava que certamente o povo iria preferir crucificar Barrabás e libertar Jesus. Mas Pilatos se enganou. A multidão numa só voz gritava, cheia de ódio: Barrabás! Soltem Barrabás! O que vão fazer com esse homem a quem vocês chamam Rei dos Judeus? A multidão definiu gritar cada vez mais: crucificam! Ele tem de morrer! Estava bem claro que Pilatos não queria a execução de Jesus. Não vejo motivo para que seja crucificado. Vou castigá-lo e o deixarei. E seus filhos se colocam na cidade. Vamos se crucificar em cima.
Estou inocente do sangue deste homem. Agora a responsabilidade é vossa. E a multidão respondia: o seu sangue merece que nós Em meio a chicotadas e sarcasmos, se viu Jesus levado pelos soldados que lhe despiram, e sobre ele colocaram um manto escarlate. Na sua mão direita puseram uma cana, e sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. E então, num ato de zombaria, se ajoelharam diante dele, dizendo sarcasticamente: Salve o Rei dos Judeus! E em seguida o levaram para ser crucificado. E lá estava Jesus, pendurado numa cruz entre dois ladrões. Um deles, com ódio e zombaria, disse: Tu és, na verdade, o Cristo? Então salva-te e a nós também. O outro ladrão, com remorso em seu coração, sussurrou: Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem nada fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E da cruz do meio veio para aquele homem prestes a morrer palavras de perdão e esperança. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E soaram pelo ar as últimas palavras de Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Yeah.
ele tem recebido. É o príncipe da paz salvador. Eterno Rei e muito fiel conselheiro, seu reino não terá fim, é sem fim. Jesus Cristo já ressuscitou. Aleluia, aleluia, Cristo vive. Ressurgiu tal qual a nós falou. Aleluia, 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 é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus já ressuscitou. Aleluia, aleluia, Cristo vive. Ressurgiu tal qual falou. Aleluia, aleluia, é Senhor. Triunfante cantarei. Aleluia, terra e céus cantai ao Rei. Aleluia, 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 nossas vozes levantai, ecoemos de alegria, ao potente Deus louvar. Sobre a aleluia, nosso bem, aleluia, salvação ao mundo. Aleluia, Jesus Cristo, Rei da glória, sobre a morte já venceu. Aleluia, aleluia, Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres, que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos.
Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram colocados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Jesus respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Digam graças a Deus. Hoje nós encerramos, irmãos, uma série de 4 mensagens. Nós estamos falando sobre encontros especiais que Jesus teve com pessoas especiais. E Ele deu a estas pessoas, nesses encontros, a chance, a maravilhosa chance de receber a cura, o milagre, o perdão. Na primeira mensagem nós falamos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana naquele poço. Por isso estamos chamando essa série que encerra hoje de O Poço. Momentos especiais e encontros maravilhosos que transformaram a vida de pessoas, e não só essas pessoas, mas também todo o seu meio social. A palavra diz que aquela mulher que foi impactada pela mensagem de Jesus lá no poço de Samaria, depois que ela sai dali, ela então impacta todo o seu meio social. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, mostra Filipe indo evangelizar em Samaria, e ele já chega lá com um trabalho iniciado por aquela mulher que se encontrara com Jesus no poço. Na segunda mensagem nós falamos sobre outro encontro de Jesus com aquele homem cheio de espíritos malignos, em que Jesus vai lá na região de Decápolis apenas para se encontrar com ele. E Jesus cura aquele homem. E Jesus o liberta daquela escravidão que aqueles espíritos malignos colocaram ele. E então aquele homem, depois de liberto, o homem que era o terror da região, a palavra mostra que aquele homem, quando Jesus é expulso da região, porque foi o que aconteceu, depois de Jesus resolver o problema de 10 cidades, a recepção que deram a Jesus foi expulsá-lo dali. E então quando Jesus está entrando no barco para voltar para Israel, porque aquela região era uma região de gentios, a palavra diz que o homem pede a Jesus: deixa eu ir com o Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus diz para ele: não, você vai ficar aqui,
Você teve um encontro comigo, agora você precisa ser um instrumento de transformação nesse lugar. Primeiro na sua família e depois no seu meio social. Quando a gente vai acompanhando a história, os teólogos dizem que aproximadamente 2 anos depois, quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixes, lembra da multidão que estava ali para comer o pão que Jesus multiplicou? Só de homens tinham 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sabe o testemunho de quem convenceu aquelas pessoas a se interessarem em saber quem era esse judeu? Porque aqueles homens de Decápolis não eram judeus. Aliás, eles expulsaram Jesus. Foi o testemunho daquele homem ao se encontrar com Jesus. E na semana passada nós falamos sobre o maravilhoso encontro entre Jesus e Nicodemos. Aquele doutor da lei, aliás, doutor da lei não, o príncipe dos doutores, era a maior autoridade. Só que ele se encontrou com Jesus em secreto, em segredo, porque ele não queria que as pessoas vissem ele se encontrando com aquele mestre. E manteve a sua relação de discípulo de Jesus também em segredo, assim como o amigo dele, José de Arimateia. Mas ele nem sabia que Deus tinha uma missão especial para ele, né? Nós vimos essa cena. Nós vimos aqui essa cena. Quem foi responsável por tirar o corpo de Jesus da cruz não foi a mãe de Jesus. A família de Jesus nem podia chegar perto. Mas foram aqueles 2 homens. Aquele homem do encontro à noite com Jesus em secreto. O pai tinha separado para ele uma missão. E qual era a sua missão? Guardar o corpo de Jesus. A Bíblia diz que ele leva 34 quilos de especiarias, mirra e aloés. Ele derrama essas especiarias no corpo do mestre. E então ele e José conduzem o corpo de Jesus para o sepulcro que era da família de José. Um sepulcro novo que nunca tinha sido usado. Aqueles 2 homens que eram discípulos de Jesus em secreto, com medo da opinião dos outros, agora é quem tem acesso ao governador, é quem tem acesso à corte de Pilatos. Eles tinham uma missão especial, mesmo mantendo um relacionamento com Jesus em secreto. E hoje eu quero falar rapidamente, para a gente encerrar, sobre esse encontro na cruz. Irmãos, nós vemos alguns personagens se encontrando com Jesus nesse ato. E eu quero relacionar rapidamente esses personagens. Primeiro, eu quero falar sobre a família de Jesus. A narração da crucificação está descrita nos 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 narram a crucificação. O evangelista João dá o detalhe que a mãe de Jesus e as outras mulheres estavam aos pés da cruz. Jesus manda João amparar a sua mãe. A família de Jesus estava impotente, sem capacidade de reação, mas estava ali aproveitando o último momento desse encontro, o último instante desse encontro. A família de Jesus aproveitou. Outro personagem que a gente vê nesse encontro da cruz são os soldados. A gente viu a cena aqui. Eles zombavam. Eles ridicularizaram o mestre. Eles pilharam aquele homem indefeso. A palavra diz que eles tomaram para si e dividiram entre eles a roupa de Jesus. Um tecido, um pedaço de tecido para cada um. A túnica de Jesus, que a palavra diz que ela era uma peça única, sem costura, era uma peça muito cara. Eles então decidiram, não vamos rasgar, vamos tirar a sorte, para cumprir a palavra do profeta, que disse que lançariam sorte sobre as suas vestes. Os soldados estavam lá, não para aproveitar o encontro, mas para zombar, para ridicularizar aquele homem que estava pregado na cruz. Mas tem outro personagem também, as autoridades religiosas.
os religiosos da época. Foram eles os responsáveis. Eles entregaram Jesus aos romanos. E estavam ali também na cena do Calvário, zombando, ridicularizando, dizendo para o mestre: você não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, então agora você faz um favor para você mesmo. Desce da cruz. Salva-te a ti mesmo. Essas foram as palavras das autoridades religiosas. E por fim, também estava ali na cena do Calvário os dois ladrões. Um que estava do lado esquerdo, que a palavra diz que ele insultava Jesus, dizendo para ele: se tu és mesmo o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e aproveita e salva a gente. Mas do outro lado, do lado direito, estava o outro personagem. Aquele que disse para o seu companheiro: nós estamos aqui porque merecemos. Irmão, se nós olharmos para a cena do Calvário agora, eu quero convidar você a fazer esse exercício mental. Se nós olharmos para a cena do Calvário, enxergamos Jesus ao centro e os dois ladrões crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Sabe o que nós diríamos de forma bem natural? Esses dois que estão aí ao lado de Jesus, eles merecem estar aí. É interessante como os evangelistas encontraram palavras para descrevê-los, né? Eles eram assaltantes, eles eram malfeitores. Então, de um relance, quando a gente olha para esses dois personagens, o que nós diríamos? Eles merecem ser crucificados. O mestre não, nosso amado Jesus não, mas os dois estão aí porque merecem. É interessante, gente, como nós seres humanos, nós somos rápidos em olhar para as pessoas, enxergar os seus erros, apontá-los, julgá-las e imediatamente, rapidamente, condená-las. Tenho certeza que é unânime e nós concordamos com isso. Olhamos para o Calvário e vamos dizer naturalmente: Jesus não, mas os dois, os dois sim, os dois mereciam isso. Só que deixa eu te chamar a atenção. Na verdade, igualmente aqueles dois, eu e você, nós merecíamos também estar naquele lugar. Porque nós somos rápidos para apontar o que os outros merecem, as falhas dos outros. O que nos chama a atenção a esse personagem do lado direito é que ele olhou primeiramente para si. E ele diz: eu mereço estar aqui. Mas entenda, irmãos, a mensagem da cruz, preste bem atenção, a mensagem da cruz é essa. O convite de Jesus para que nos arrependamos é esse. É o convite da consciência. É de sermos mais rápidos, como diz a mensagem da Santa Ceia, né? Examine-se, pois o homem a si mesmo. E então depois coma do pão e beba do cálice. É bem curioso como tem uma história na Bíblia, e rapidamente eu convido você a refletir nela, sei que você já conhece, que reflete esse momento da cruz. Como nós somos rápidos em apontar os outros, né? Lembra de Davi? A palavra diz que Davi, ele comete um pecado terrível. Se aproveitando da sua autoridade, ele seduz e chama para si a mulher de um dos seus melhores amigos, um homem que tinha doado a sua vida em defesa de Davi. E ele então se deita com essa mulher e adultera com ela. E a mulher fica grávida. Ele, quando fica sabendo, no desespero, manda chamar o marido da mulher que estava na guerra lutando por Davi. E chama ele na intenção de pensar. Ele vem, vai para casa, dorme com a mulher. Depois que a mulher aparecer grávida,
Todo mundo vai pensar que o filho é dele. Só que Urias era um homem íntegro e fiel e leal, e ele não foi para casa. E Davi então entra no modo desespero. Ele então manda uma carta para o comandante da guerra dizendo: coloque Urias, Joabe, coloque Urias no pior ponto da batalha para que ele morra. Só Davi e Joabe, que era o comandante, sabiam disso. E como era uma guerra, e soldados valentes morrem em guerras, Urias morreu. Joabe, o comandante, manda um recado para Davi dizendo: olha, Urias caiu em combate. E Davi, que já estava com o pecado, da mentira, tramando a morte, agora ele entra no pecado de disfarçatez completa. E então ele lamenta e diz: a guerra leva os nossos melhores heróis. Lamenta a morte de Urias. E ainda nesse ato, a palavra diz que ele então ampara a viúva, casa-se com ela. E ninguém em Israel ficou sabendo, pelo menos a maioria não ficou sabendo. Deus então envia o profeta Natã. E Natã chega diante do rei e conta essa história. Davi, deixa eu contar uma história para você. Existiam num certo país 2 homens, um fazendeiro muito rico que tinha uma propriedade muito grande, muito gado, muitas ovelhas. E do lado, vizinho, tinha um homem que tinha um sítio pequeno e ele só tinha uma única ovelha, que ele cuidava como se fosse da família, alguém da família. Um dia chegou alguém para visitar esse homem rico, fazendeiro, e ao invés de ele tomar uma das suas ovelhas, ele manda alguém lá no sítio do seu vizinho e toma a ovelha dele à força, sacrifica e dá a sua refeição. E Davi vai ouvindo aquilo e vai se enchendo de indignação. Sabe aquela indignação seletiva que nós temos para os erros dos outros e muito menos para os nossos? Davi então se levanta e diz: esse homem merece a morte. Da mesma forma que a gente olha para o cenário da cruz e dizemos para aqueles 2 ladrões: eles mereciam estar onde estão. Então o profeta diz para Davi: esse homem, Davi, é você. O Senhor te deu tanto. Eu acho lindo quando o profeta Natã diz para ele: o Senhor te deu tanto, e se você tivesse pedido mais, Ele teria te dado mais. E você, Davi? Você fez isso? Os irmãos entendem como Davi foi rápido para dizer sentença sobre aquela história, sobre aquele homem hipotético da história, mas ele não conseguia olhar para si. Eu quero encerrar essa minha palavra convidando você, todos nós, para olharmos para esse cenário da cruz e pensarmos o que nós vemos quando nos colocamos diante da cruz de Cristo. É tão curioso quando nós estamos num culto como esse, numa palavra contundente, que é natural a gente pensar assim: olha, fulano deveria estar aqui ouvindo essa palavra. Já lhe ocorreu isso? Eu acho que essa palavra era para aquela, era para aquele. É a nossa mania de olhar para os outros. A cruz de Cristo, o encontro na cruz, era para fazermos igual aquele homem do lado direito de Jesus, dizendo ao seu companheiro: nós estamos aqui porque merecemos, ele não, nós sim. Eu quero fazer um convite especial a você que ainda não tomou essa decisão, a decisão de entregar a vida para Jesus. Você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você entende que Ele está te chamando já tem um tempo. E você precisa correr para Ele, não rejeitá-lo. Não mais rejeitá-lo, porque Ele está de braços abertos, esperando eu, você, nós, todo o tempo. Se você que está aqui nessa tarde, quer ter a certeza que não retornará para casa nesta tarde, domingo de Páscoa, sem essa decisão tomada no seu coração, Jesus está te chamando. Porque entenda que tudo isso que nós ministramos nesta tarde foi por você, foi por mim, foi por nós.
Se há alguém aqui nessa tarde que quer tomar essa decisão, você quer ter a certeza, não sairei daqui sem que essa decisão esteja tomada no meu coração e que eu declare isso publicamente. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Se essa é a sua decisão e você quer que eu ore por você, junto com você, tomando essa decisão, aí no seu lugar, você que quer tomar essa decisão, aceitando Jesus, aí no seu lugar, levante a sua mão. Você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, quer sair daqui com essa decisão tomada e dizendo: tenho certeza agora que Jesus está dentro de mim. Essa é a decisão que todos nós precisamos fazer. Você que já está nesse caminho há algum tempo, você já sabe que esse é o momento onde você, enquanto igreja, precisa orar, pois é um momento de muita batalha, é um momento de uma resistência espiritual muito grande. Então esteja aí no seu lugar, orando e intercedendo, porque há pessoas aqui que sim precisam tomar essa decisão. E há muita coisa que te prende, há muita coisa que resiste em você, mas você sabe que só é esse o caminho. Eu não estou te convidando para fazer parte de uma religião, estou te convidando para abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pode declarar isso mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu sacrifício, porque o Senhor morreu exatamente por mim. Eu que não merecia, o Senhor morreu por mim. Obrigado pela graça que nos alcançou. Obrigado pela graça redentora que nos alcançou. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você tem certeza que vai sair daqui nessa tarde com essa convicção? A minha vida está nas mãos do meu Jesus. Essa decisão é para isso. Já quero convidar o coral para voltar aqui, para nós celebrarmos o último momento desse culto. Mas você que ainda não tomou essa decisão, eu quero te dar essa oportunidade. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Você que já tomou essa decisão no seu coração, você já declarou isso publicamente, eu quero convidar você para realinhar com o Senhor o seu propósito e a tua aliança com o Senhor, aí no teu lugar. Você que já aceitou Jesus, inclusive você já se batizou, mas tem um tempo que você tem andado afastado. Esse é o momento da reconciliação. Esse é o momento de se voltar para o Senhor. Ore nesse momento e diga: Jesus, eu reafirmo o meu compromisso contigo. O meu propósito é a minha aliança com o Senhor. Eu reafirmo, meu Deus, o propósito e o compromisso de continuar andando com o Senhor e nunca mais me ausentar de perto de Ti. Faça isso neste momento, no nome de Jesus.
Ore e diga ao Senhor: meu Deus, está firme o meu compromisso, está firme a minha aliança, no nome de Jesus. Pai querido, reafirmamos o nosso compromisso, o nosso voto, reafirmamos, meu Deus, em promessa diante do teu altar, o nosso coração alinhado com os céus, a nossa aliança firmada com o Senhor. O nosso compromisso é contigo, Jesus, pois o teu sacrifício na cruz do Calvário foi exatamente para que vivamos esse compromisso até que o Senhor volte. E essa é a esperança do nosso coração. A esperança do nosso coração é que o Senhor retorne. Como o Senhor disse lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lembra da história do lenço? Que a palavra diz que quando os discípulos entram, os lençóis estão revolvidos e o lenço que tinham colocado no rosto de Jesus, aberto, agora estava dobrado. Lembra dessa história? Na verdade era um recado, tá? Era um recado para os discípulos. Existia uma etiqueta na época, quando as pessoas se assentavam à mesa para a refeição. Os irmãos entendem que as refeições ali no Oriente demoravam muito tempo, horas a fio. As pessoas estavam sentadas, comendo, bebendo, e às vezes essas pessoas precisavam se levantar. Do mesmo jeito que aqui nós temos essa etiqueta da posição dos talheres, você sabe disso, né? Você se levantou e você ainda não terminou, você deixa o talher numa posição. Se você não quer mais, se a sua refeição acabou, você coloca os talheres numa posição. Naquela época, o lenço que eles usavam para limpar a boca, quando eles estavam saindo, mas eles iriam retornar, eles dobravam o lenço e deixavam dobrado para que aqueles que estavam servindo a mesa entendessem: saiu, mas vai voltar. Só foi ali resolver algo, mas já volta. Os irmãos entendem por que Jesus deixou esse sinal para os seus discípulos? Quando as mulheres entram no sepulcro e veem esse lenço dobrado, está o seguinte recado: eu só fui ali resolver umas coisas, eu já volto. A gente se encontra já, só fui resolver uns negócios ali dos céus, eu já volto para vocês. Essa é a nossa esperança, entenda isso. Irmãos, a nossa mensagem, a mensagem do Evangelho é exatamente esta: Ele irá voltar. Diga para a pessoa do seu lado: Ele irá voltar. Diga: Jesus vai voltar. Porque Ele deixou isso bem claro. O texto que eu citei agora, João 14, diz isso: Ele vai voltar. Ele diz: olha, não fica com o coração perturbado não, eu estou indo, mas eu estou indo preparar lugar para vocês, porque eu vou voltar. Diga graças a Deus. E é isso que nós estamos celebrando nessa tarde. Você pode dizer amém? Aplauda ao Senhor, vamos celebrar a sua vida. Desde a criação do mundo, pelas mãos do grande Deus, colocando cada estrela em seu lugar. Um grande plano havia, um plano de redenção, o Cordeiro
seu lugar, celebre, aplauda ao Senhor bem forte. Ele está vivo, Ele reina. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos. Obrigado, estamos celebrando a vida de Cristo em nós. É isso, meu Deus. A nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus que veio a este mundo e morreu por nós. Estamos retornando para os nossos lares, para as nossas casas, com esta convicção e com esta certeza: o sacrifício de Jesus valeu a pena. Nós reconhecemos o amado Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, meu Deus, pelo maior presente que nos deste, o teu Filho Jesus, e nós o recebemos. Nós te louvamos por isso e declaramos uma bênção sobre cada família aqui presente. Declaramos uma bênção, meu Deus, sobre esta família que está representada por esta pessoa. Que a tua mão poderosa, que a tua bondosa mão esteja estendida sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, e que a bênção, meu Deus, sobre cada lar seja assim, uma família unida, resgatada, liberta, salva por Cristo Jesus. E é isso que nós vamos anunciar a todo mundo, que Jesus alcançou-nos, Jesus chegou à nossa vida, Ele nos redimiu, e é por isso que nós nos alegramos em sua presença. Obrigado, meu Deus, obrigado por isso. Leva o teu povo em paz, dá uma semana abençoada aos teus filhos, que seja uma semana de vitória. O mês de abril está começando, que seja um mês de milagres. Queremos ver a tua bondosa mão, o teu agir poderoso sobre cada família, realizando de fato milagres, meu Deus. Te louvamos por isso. Obrigado por essa turma abençoada, que o Senhor continue abençoando o nosso coral, continue abençoando, pastorando essa turma abençoada. Te louvamos, meu Deus, porque desde a última semana estivemos aqui celebrando, desde o domingo passado, que o Senhor continue abençoando o Farol em Cena, o diaconato, o estacionamento, cerimonial, integração, meu Deus, todos os nossos grupos que participam de tudo que glorifica o teu nome. Nós te louvamos por isso. Abençoe e continue abençoando essa turma que propaga a palavra, meu Deus, de todas as formas, de todos os jeitos. Que o teu nome, somente o teu nome, seja honrado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigado por isso, meu Deus. Leva-nos em paz, guardados e protegidos pela tua poderosa mão. Nós te agradecemos por isso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Jesus, aplauda ao Senhor. Deus abençoe sua família. Uma feliz Páscoa para todos. Deus abençoe, gente. Vamos para casa em paz. Uma ótima semana para todos.